O primeiro salmo que eu gostaria de meditar com vocês é o Salmo 73, orando a inveja, ou melhor, lidando com a inveja na oração. Como eu disse na introdução dessas meditações, os salmos nos ajudam a sermos mais honestos com Deus, a expressarmos nossos sentimentos e as nossas emoções. Alguns sentimentos e emoções nós expressamos com uma certa facilidade, como gratidão, alegria, mas outros já encontramos alguma dificuldade. Sentimentos como a inveja, por exemplo. E a inveja, ela é um tema, de certa forma, recorrente nos salmos. Faz parte dos 7 pecados capitais. O sábio em Provérbios, ele diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ela adoece. O invejoso, e esse é o grande problema da inveja, o invejoso, ele nunca se considera um invejoso. Normalmente ele se considera uma pessoa justa. Ele não inveja. Ele luta por aquilo que ele considera justo. Mas isso nos adoece e apodrece, como diz o sábio, os nossos olhos. O autor Rubem Alves, ele, numa das suas crônicas, ele fala de um homem que encontrou uma lâmpada, tipo a de Aladim, com um gênio dentro dela, e quando o gênio surgiu da lâmpada, ofereceu para aquele homem a oportunidade de apresentar um único desejo. E qualquer que fosse o desejo, ele seria realizado. O homem pediu então um tempinho para poder decidir o que ele gostaria, e certamente passou pela sua cabeça tudo o que um ser humano desejaria na vida: carros, casas, e enfim, tudo, dinheiro, fortuna, sucesso, tudo que ele gostaria. Mas quando ele estava pronto e disse para o gênio que estava pronto para fazer o seu pedido, o gênio disse que havia uma condição, uma única condição. E o homem perguntou: qual? O gênio respondeu dizendo: qualquer coisa que você me pedir, o seu pior inimigo irá receber o mesmo, só que 2 vezes mais. Receberá em dobro. O homem pediu mais um tempo para refletir sobre o que ele gostaria de pedir. E aí ele volta, o gênio pergunta: está pronto? Ele disse: sim, estou pronto. Falou: então o que você deseja? Ele respondeu: eu gostaria de ficar cego de um olho só. Essa fábula traduz bem o sentimento que muitas vezes está muito mais presente em nós do que nós gostaríamos de imaginar. O Salmo 73 é um salmo de Asaf. Asaf, como nós sabemos, era um levita. Era parte daquele povo designado pelo rei Davi como músico para conduzir a liturgia e celebrar a presença de Deus no meio do povo. E o grande problema da inveja, que normalmente ela nasce da comparação, é quando ela envolve Deus. Quando o nosso senso, quando o nosso desejo por justiça envolve Deus, quando nós nos vemos injustiçados, e esse é o nome que normalmente damos à inveja, nós somos levados a desenvolver um sentimento falso de justiça que termina por envolver Deus. De um lado, Deus é bom, e Asaf sabe disso e afirma isso logo no início do Salmo. Mas talvez Deus não seja bom o suficiente para fazer aquilo que Asaf considerava certo, aquilo que eu considero certo e justo. Porque num mundo competitivo, materialista, consumista como o nosso, normalmente quem se sai melhor nesse mundo não são os humildes, os misericordiosos, os compassivos, os fiéis, os justos.
Na verdade, quem se sai melhor são os espertos, os ambiciosos, os cínicos, os oportunistas. Então, nos versos 1 a 17, Asaf descreve aquilo que aconteceu com ele. E os versos 18 a 28 é a sua oração. Então, Asaf começa esse salmo apresentando um problema. Deus é bom. Deus é bom. E Deus é justo. No entanto, são os perversos que prosperam. E Asaf passou a investigar a prosperidade dos perversos e a invejá-la. E esse é um dos problemas que qualquer judeu piedoso naquele tempo enfrentava. Porque a palavra prosperidade vem da palavra shalom, que envolve a paz, mas muito mais do que um sentimento de ausência de conflito. Ela inclui sucesso, prosperidade, bem-estar, harmonia, etc. E quando ele observa o que estava acontecendo no mundo à sua volta, parece que nada faz sentido. Ele obedece a Deus, ele é fiel a Deus, ele é íntegro, mas ao contrário de ser um homem próspero, ele começa a perceber que o oposto é que é verdade, ou seja, é o ímpio, é aquele que é injusto. E ele descreve esse ímpio de uma maneira muito dramática nos versos 4 em diante, só algumas expressões para você notar. Veja, ele diz assim, no verso 3 ele diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens são soberbos, violentos, vivem uma vida tranquila, falam com malícia, oprimem. E veja, o que talvez mais assusta Asaf é que contra os céus eles desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. E o seu povo se volta para eles, e os tem como exemplo. Veja, esse é um cenário que Asaf percebe que não é nem um pouco diferente do cenário que eu e você experimentamos todos os dias, o tempo inteiro, vendo como que a mentira, a arrogância, a perversidade, a maldade, ela caminha a galope. E isso traz a nós e produz sentimentos dentro de nós que são tóxicos e são muito nocivos. E no verso 13, 12 em diante, Asaf descreve seu sentimento. Ele diz assim, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Veja o que Asaf, o sentimento de Asaf, o sentimento que a inveja produz. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Esse era o sentimento de Asaf. É como se Asaf dissesse, não vale a pena. Não vale a pena ser íntegro. Não vale a pena viver uma vida piedosa. Não vale a pena andar em retidão, justiça e verdade diante de Deus e diante dos outros. Inutilmente eu conservei puro o coração. Para que eu conservei puro o meu coração? Para nada. Para que eu dediquei toda a minha vida à verdade e à retidão? Para nada. O que eu ganhei com isso? Qual que é o meu ganho, a vantagem de viver desse jeito? E nos versos 18 até o final, nós vemos então a oração, ou melhor,
a experiência de Asaf na sua transformação, na sua, digamos, na sua conversão. Veja o que ele diz. O que eu chamaria aqui de uma grande virada. Ele diz assim, nesse salmo, nessa virada dele. Ele diz no verso 17 que quando ele entra no santuário de Deus, ele percebe uma realidade muito maior do que aquilo que os seus olhos e a sua inveja conseguiam contemplar. Ele diz que pensar naquelas coisas era uma tarefa muito penosa, muito difícil. Mas um dia ele entra na presença de Deus. E quando ele entra na presença de Deus, ele percebe que a realidade não é aquilo que os seus olhos invejosos e os seus sentimentos competitivos estavam produzindo na sua alma. Então ele começa a desenvolver algumas considerações. Então, quando nós nos encontramos assim na presença de Deus e levamos isso na presença de Deus, essas coisas elas mudam a sua perspectiva. A primeira é que ele atinou para o fim deles. E veja como que ele descreve a vida agora desses perversos. Ele diz, tu certamente os pões em lugares escorregadios e o fazes cair na destruição. Veja que o mundo dessas pessoas que constroem a sua história na mentira, na corrupção, na maldade, na perversidade, na esperteza, Asaf percebe que o terreno no qual eles se encontram é um terreno escorregadio, é um terreno perigosíssimo. E em qualquer momento eles podem cair, e cair numa destruição imensa. E ficam atordoados, assolados, totalmente aniquilados pelo pânico, pelo pavor, pelo terror. Ele diz que é como um pesadelo ou um sonho, talvez um sonho fantasioso, mas quando se acorda desse sonho, é como se Deus estivesse dormindo, cochilando e deixando algumas coisas acontecerem, o que não é exatamente isso, mas o sentimento dele é esse. É como se houvesse assim, como se Deus estivesse por algum instante distraído, mas quando Deus acorda, a imagem, tudo aquilo que eles construíram será desprezado. E ele agora se volta para o seu próprio coração. No verso 21 ele diz, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, veja, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Embrutecido, ignorante, e era como um irracional na tua presença. Que declaração honesta! Quantas vezes você e eu declaramos algo semelhante em oração, dizendo, Senhor, olha, durante todo esse tempo em que eu fiquei imaginando e desejando aquilo que o outro possui, achando o Senhor injusto comigo e com o mundo, porque as pessoas perversas prosperam, eu não. Os ímpios, os mentirosos avançam e tornam-se cada vez mais ricos, eu não. E eu fiquei aqui pensando comigo mesmo, será, meu Deus, que vale a pena ser honesto, ser íntegro contigo? Será que vale a pena viver uma vida de santidade, de obediência? Mas quando eu me coloco diante de Deus e as coisas adquirem uma perspectiva correta, Asaf começa a mudar a sua leitura, a sua percepção, tanto na vida daqueles que prosperam pela sua iniquidade, maldade, mentira e injustiça, como na sua própria vida. E ele diz, olha, enquanto eu vivi dominado pela inveja, eu agi como uma pessoa estúpida, ignorante.
como um ser irracional. Perdi completamente a razoabilidade da minha leitura, da minha percepção da vida. Mas aí ele caminha para o final. E é simplesmente extraordinário. Ele diz: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias no teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Veja, ele está falando ainda que eu tenha que passar por muitos outros sofrimentos, pela maldade dos corruptos, dos injustos, dos perversos, mesmo que eu ainda tenha que sofrer muito em virtude dessa realidade, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti morrem. E veja que ele termina com a mesma expressão do versículo 2. Ele diz no versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés e pouco me faltou para que se desviassem os meus passos, porque eu invejava os arrogantes. E no último verso ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Num momento, pouco me faltou para me desviar os passos, por causa da inveja. E depois, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Essa é a realidade que nós precisamos entender. Essa é a realidade que nos envolve nessa prática da oração. Eu queria aqui terminar destacando duas coisas que para mim são muito importantes. A primeira delas é a honestidade com que Asaf olha para os movimentos, emoções e sentimentos interiores da sua alma, do seu coração. Deus é bom, eu sei disso. Mas quando eu passei a invejar a prosperidade dos arrogantes, dos perversos, eu quase me desviei. Eu quase me afastei. Porque eu cheguei à conclusão, diante da prosperidade deles, que a minha retidão, toda a minha dedicação, consagração, a minha busca pela santidade, nada disso fazia sentido. A minha vida era miserável, quando comparada com a vida de todos os outros. Essa é a primeira consideração, olhar para dentro. A segunda é esse olhar para fora, mas não para fora, para o mundo, para as pessoas, mas entrar no santuário de Deus, ou na presença de Deus, e olhar para a história, para o mundo, para a criação, para o propósito de Deus, e ter uma visão mais ampla. Falou: até que eu atinei para o fim de tudo isso. Até que eu percebi que o mundo no qual essas pessoas se encontram é um terreno escorregadio, um solo que não se pode confiar. Em qualquer momento, eles caem. Eles perdem tudo. E são tomados de pânico, de pavor, porque toda a sua segurança foi construída sobre um terreno inseguro. Essa nova visão faz com que Asaf olhe para si mais uma vez e diz: como que eu fui estúpido ao invejar essas coisas. Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha alegria. Deus é a minha porção. Que mais tenho eu? E do que mais preciso eu, senão de Deus somente? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus.
Nele eu ponho o meu refúgio, nele eu deposito a minha segurança. E vou proclamar os feitos dele. Não são os arrogantes que vão determinar a minha vida, mas é a bondade, a justiça e a fidelidade de Deus. É importante prestar atenção na inveja, porque ela mata, ela destrói, ela apodrece. Mas quando os nossos olhos são colocados na justiça de Deus, uma nova alegria toma conta de nós.